Fala galera, beleza? Vou falar um pouco sobre as teorias da inspiração, continuando o assunto. No vídeo passado eu consegui falar sobre 3 teorias, né? Que foi a teoria da intuição, a teoria parcial e a teoria do ditado. Se você não acompanhou, assista o vídeo anterior aí, tá bom? Nesse vídeo eu vou falar sobre a teoria verbal, que tem como principal característica verbal, porque a verdade é comunicada na linguagem humana. Porém, a teoria verbal diz que Deus ele controlava todos os processos, ou seja, não havia espaço para individualidade do escritor, do autor. Deus ele controlava todos os processos ali. Então é como se o escritor fosse um fantoche, né? O fantoche, a pessoa, uma marionete, ela é manipulada por outra pessoa e a pessoa que faz ela mexer, né? Então essa teoria é como se fosse isso. Deus ele controla todos os processos. E essa teoria, em parte, ela facilita o argumento da inerrância bíblica, de que a Bíblia ela não tem erro, né? A Bíblia ela é realmente digna de confiança, pois não tem nenhum erro assim, de nenhum sentido, nem teológico, nem histórico, né? Então, eles acreditam, né, que essa teoria é a correta. Então, nesse caso, Deus ele controla todo o processo de escrita, né? Então, o homem ele não tem a inspiração dele mesmo ali, não tem uma individualidade, né? O autor ele não tem a individualidade. E segundo esse conceito, né, assim, quando você observa, você fala, é uma teoria interessante, porque ela garante a veracidade das escrituras. Se você dizer que Deus controla todos os processos, inclusive a individualidade de cada autor, né, fica fácil de você defender a veracidade da palavra de Deus, né? E eles acreditam que Deus ele não inspirou o autor para escrever com suas próprias palavras, com a sua própria individualidade. Acreditam que Deus inspirou a palavra escrita do autor. Porém, teria um problema, porque se Deus ele inspirou a palavra escrita do autor para ser do jeito que ele queria, ali inspirou, teria problema com as traduções, né? Porque as traduções que não são as originais, né? São feitas traduções para várias línguas da palavra da Bíblia, né? Tem problema porque tem palavras que eles usam que não consegue ter o amplo significado da tradução original. Quando você vai passar alguma tradução do hebraico, do grego para o português, há palavras que o tradutor ele consegue palavras aproximadas, mas não que sejam 100% ali o sentido realmente do original, né? Então, como seria possível essas traduções serem consideradas palavras de Deus se elas diferem em algumas partes da original, né? Não tem aquela mesma equivalência, né? Então seria um problema, né? Há versos que mudam um pouco o ponto de vista, né? Nos evangelhos há relatos que falam sobre um cego de Jericó e há relatos que falam sobre 2 cegos de Jericó, entendeu? Então há alguma variação nas escrituras, né? Mas o princípio ele não se contradiz, o princípio ele é o mesmo. O princípio da palavra de Deus ele está intacto, né? Do ponto de vista teológico de princípios bíblicos, né? Então esse seria o problema aí a Bíblia ela não faz referência de que Deus ele agiu na palavra, ela fala da inspiração, mas ela não detalha, né? Então isso ficou como livre interpretação. Muitos teólogos acreditam que a teoria verbal ela é sim de fato a teoria correta sobre a inspiração da palavra de Deus. Porém, nós vemos aí nas mais variedades aí versões da Bíblia que se fosse assim verdadeira teoria verbal, as outras traduções não poderiam ser consideradas palavra de Deus, somente o texto original, tá bom? Então, a teoria verbal ela não é a teoria correta, embora alguns estudiosos aceitam ela, mas nós vamos aí no decorrer dos vídeos apresentar para vocês, tá bom? Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho e até mais!